Então hoje nós vamos fazer a 6ª lição do nosso estudo do livro de Isaías. Hoje nós temos 2 títulos. O primeiro título é no capítulo 4, né, o texto do 1 ao 6, ali, capítulo 4 todo, que se chama O Reino Milenar. E o segundo título nosso vai pegar o capítulo 5, nós vamos fazer metade do capítulo 5 praticamente, né? Nós vamos estudar do 1 até o 12. E o nosso título vai ser a parábola da vinha, que é a segunda parte do nosso estudo de hoje. Aí semana que vem a gente encerra o capítulo 5. Então hoje nós vamos abrir lá em Isaías, capítulo 4. Vou passar do 1 até o 6, esse é o nosso texto. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, adoramos o nome do Senhor nessa manhã. Que o Santo Espírito, Senhor, Pai amado, venha nos despertar, Pai, limpar de todo o mal, Deus, aquilo que não agrada a Ti. Que o Senhor, Pai amado, venha falar com cada um de nós, segundo o Teu desejo e Tua vontade, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos começar a nossa leitura. Eu vou ler o primeiro versículo, depois segue a sequência de leitura aqui, que é da seguinte forma. Nós vamos primeiro esse lado, o meio, e depois a minha esquerda. Cada um vai estar lendo um versículo. O versículo 1 diz assim: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmos no nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Então somente queremos ser chamadas pelo Teu nome, tira o nosso opróbrio. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. Bom, o capítulo 4, o versículo 1, ele pertence ao texto anterior ainda. É por isso que o assunto não liga aqui, né? Aqui ele fala ainda das coisas que estávamos vendo. Deixa eu ver o título aqui da lição. A purificação, né? Estávamos vendo sobre as coisas na lição passada. Então, a partir do versículo 2, ali ele começa sobre essa questão do reino milenar. Pode passar? Aqui, então eu vou ter alguns textos. Está com a Bíblia, irmão? Está com a Bíblia aí? Abre lá em Jeremias 23:5. O presbítero abre lá em Zacarias 3:8 e Zacarias 6:12. Está enxergando bem? O renovo do Senhor. Bom, o versículo 2 diz assim: naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, o orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. O Messias aqui é o renovo. Então esse termo, o empregado aqui, o renovo, é a vinda de Jesus, que é o renovo para o seu povo. Aí lá em Jeremias, esse mesmo termo também é empregado. Você achou, irmão? Jeremias 23:5. Fechou? 23:5. Eis que vem o dia, diz o Senhor, que levantarei a Davi um novo renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Então, aqui Jesus é encontrado aqui como um rei que vem da descendência real de Davi, né? Por isso que até no Novo Testamento ele é chamado muitas vezes de filho de Davi. E quando os judeus esperavam por Jesus, eles esperavam um rei como Davi. E quando ele veio, aí é dar a entender, porque muitas pessoas não entenderam a forma que Jesus veio e aquilo que ele é. Ele é um rei sim, mas ele fala: o meu reino não é deste mundo. Então ele não veio para governar Israel como Davi governou. Ele veio levar o povo para o seu reino. Então, ele é encontrado dessa forma e não é taxado como filho de Deus, porque eles acham que não bate com a descrição da Escritura, né? Tanto que os olhos deles também ficaram fechados por próprio Deus, para que não vissem mesmo isso. Pode dizer Zacarias? Houve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que
disse eu para ele que o meu servo, o renovo. Então, essa aí é a época, o pós-exílio, né? Quando eles voltaram da Babilônia, Josué era o sumo sacerdote, Zorobabel era o governante de Israel, e Deus estava falando diretamente com Josué aqui, falando a respeito do renovo que viria também. Então, Jesus foi muito anunciado no Velho Testamento, né? Tem gente que fala que Velho Testamento não tem nada a ver com o Novo Testamento, tem gente que fala que Velho Testamento não é para nós, né? Que Velho Testamento é o que ficou no passado do povo de Israel, não tem nada a ver com nós hoje. Engano, o maior engano da vida é pensar isso, né? Toda a palavra, ela é inspirada por Deus, e a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela anuncia tanto a vinda, quanto o reinado, quanto a volta de Jesus. Pode ler Zacarias 16, 12. Fala-lhe dizendo, assim fala, e diz o Senhor dos Exércitos, ele é que é o homem cujo o nome é renovo, ele botará no seu lugar e edificará o templo do Senhor. Exatamente, mais uma vez ali anunciando Jesus como o renovo. Pode passar? Um vislumbre do que será. Do 3 até o 6, ele fala assim: será que os restantes de Sião, que os ficarem de Jerusalém, serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida? Então, tem uma passagem da Bíblia que fala assim: nem todo que é de Israel é de fato israelita. Porque aqui ele identifica aqui, para a gente entender o que? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Então, nem todos são, mas os que forem salvos, ele fala. O adorno para Israel, o adorno para os de Israel que forem salvos. Esses, os que restarão de Sião, ficarem em Jerusalém, serão chamados santos. Quando o Senhor levar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador, criará o Senhor, porque todo o monte santo de Sião, o monte de Sião, e sobre todas as assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça, um resplendor do fogo chamejante de noite, porque toda a glória de Israel, toda a glória se estenderá um dosel e um pavilhão. Aqui ele começa a falar a respeito da proteção que o povo de Deus vai ter neste lugar, né? A Nova Jerusalém, ou no reino milenar onde o povo de Deus vai estar, vai ser conhecido como um lugar impenetrável, um local que você vê a descrição da Nova Jerusalém em Apocalipse, né? Você vai ver uma muralha tão grande que é do tamanho de uma cidade, né? Aquela muralha que vai se estender lá na Nova Jerusalém, ela tem 2.000 metros por 2.000 de largura. É um absurdo de grosso e de alto, é algo impenetrável, né? E pensando desse modo fisicamente falando, tanto quanto espiritualmente, porque ali fala que o próprio Deus, Jesus, ele vai habitar no meio do seu povo. Então ali vai ser uma proteção para o povo. A palavra de Deus fala que não precisa nem de sol, não precisa nem de lua. Tanto é que nós nem sabemos se nessa época vai ter sol ou vai ter lua, porque vai acontecer uns eventos catastróficos com os nossos astros no céu, nessa época da grande tribulação. Provavelmente nem vai ter mais. E Jesus é o próprio sol, Jesus é a própria sombra, ele é a proteção, ele é aqui a nuvem que fala, e a fumaça que guarda o seu povo, que protege o seu povo, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Então o próprio Deus é a proteção do seu povo de dia e de noite. O tempo todo é ele que está ali no meio do seu povo. Então a glória de Deus... Ali, nessa cidade, não precisaria nem muro, nem nada. O pessoal falava, Deus, só a ordem dele já era suficiente. Mas ele põe para os homens ver, né? Os homens ver que aquele lugar é um lugar reservado para Deus e o seu povo. É como o Jardim do Éden, né? Porque lá fala que fora ficam os cães, os feiticeiros, os sodomitas, que as pessoas acham que homossexual, lésbica, são aprovados por Deus. Lá fala que lá fora ficam os sodomitas são os homossexuais. Lá fora fica o sodomita, ficam as lésbicas, ficarão os feiticeiros, os abomináveis,
os beberrões, os assassinos e a todos que amam a injustiça e aborrecem a Deus. Então eles ficam fora. Então esse muro é para isso, né? Esse muro tem 12 portas, essa cidade tem 12 portas, o nome de cada apóstolo, cada tribo, de cada porta. Então, tudo isso é um símbolo que Deus fez, né, mostrando as 12 tribos de Israel e o povo dele lá dentro. Então, a glória de Deus será um dossel de proteção sobre as nações. O cumprimento dessa promessa se dará na volta do Messias e no estabelecimento do seu reino. Pode passar? Agora a gente entra no texto nosso, a primeira parte do texto final, a parábola da vinha, é o capítulo 5, nós vamos ler até o versículo 12. Quem ficou por último aí? Não lembro. Toninho? Então pode começar lendo aqui. Você já leu? Não, então pode ler. Amém. Bom, então aqui Isaías pode passar. Isaías ele começa a recitar um poema aqui, uma parábola, para poder explicar para Israel como que estava o povo diante de Deus e como que Deus fez com o seu povo desde o começo. Jesus falava muito através de parábolas, né? Parece até uma coisa que Jesus falaria depois adiante. E ele mesmo explica a própria parábola que ele fala aqui, né? Muitas vezes Jesus contava a parábola e às vezes não explicava. As pessoas talvez já entendiam, outros também não entendiam. Quando as pessoas não entendiam e perguntavam para ele, aí ele explicava, né? Então Isaías ele começa falando assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Então Deus planta o seu povo num local que apraz a ele. Aquele lugar ali, Sião, né? Monte Santo de Sião, onde fica Jerusalém, Israel, é o lugar que Deus separou para Abraão desde o começo. É esse lugar que Deus enviou a Abraão. Então, não importa se aquele local é um local seco ou não, é um local fertilíssimo diante de Deus, né? Em Israel é um local que chove muito pouco. Então, se você vai lá e você passa o ano inteiro lá, você vai ver que tem 2 épocas só no ano que chove, né? Tem o tempo certo da chuva e tem uma vez ou outra, mais para frente um pouquinho, que vai chover repentinamente, né? A chuva serôdia e a chuva temporã. Então tem a época da chuva e tem uma chuva que é fora de tempo, que é a chuva serôdia. E você, no local desse, ter uma terra fértil é muito difícil. Se você vai em Jericó, que é lá dentro, é um local desértico, não tem nada. As plantas que você vê são plantas de deserto, né? Coisas que sobrevivem um ano inteiro praticamente sem chuva. Pega umidade lá de baixo, lá bem pouquinho, e sobrevive dessa forma, armazena água. Mas você vai em Israel, você acha tâmara, você acha laranja, banana, tudo quanto é tipo de planta que você encontra aqui no Brasil também, né? Só que a diferença é que eles prepararam a terra para ela ser fértil, né? Eles fazem o sistema de irrigação no país todo, através de mangueirinhas que você vê passando pela cidade. Aí eles fazem tanto a fertilização quanto a irrigação programada por essas mangueirinhas ali. E aquela terra foi o local que Deus prometeu para o seu povo para ser um local abundante e fértil. E para Deus não importa se é fértil, se não é, Ele faz se tornar. Então Deus planta o seu povo num local fértil, né? A uva, ela dá uva boa em local montanhoso, rochoso e seco. Uva não precisa de muita água. Uva ela gosta de terra seca, né? E ela precisa estar em local montanhoso e rochoso, bem desnivelado, bem com bastante pedras, para ela poder se agarrar ali. É o tipo da planta, o tipo do terreno, né? E Israel foi plantado com todos os benefícios. O seu povo foi plantado com todos os privilégios nesse local próprio para ele. Mas aqui ele fala assim, versículo 2: sachou-a, ou cavou, escavou, né? Limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Então, escolheu as melhores sementes, escolheu as melhores plantas para poder colocar naquele solo e preparou todo o terreno. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Essa torre é uma torre de vigília, né? É onde, não sei se eu coloquei, acho que não.
é onde poderia cuidar dessa plantação, né? Ver uma pessoa que ficava de guarda ali cuidando da plantação, porque não é como hoje que você coloca seu carro dentro da garagem e você tem que guardar a sua casa com alarme, segurança, essas coisas, ou fazer um seguro, né? Para se for invadido você recebe o valor novamente. Antigamente, a riqueza deles eram as plantas que eles tinham, né? Era o gado que eles tinham, eram os filhos deles. Então, se eles perdessem uma dessas coisas, eles estavam perdendo a riqueza, né? Então, eles tinham que proteger o quê? A plantação deles, né? Como Samar, que invadiram a terra, e ele ficou sozinho lá no campo de lentilha, né? Era de lentilha. E ele defendeu sozinho contra as pessoas que invadiram lá. Foram quantos homens? No começo ele estava sozinho. Ele defendeu com centenas de homens. Centenas, né? Sozinho ele defendeu. Por quê? Porque era a única coisa que tinha de valor, né? Fala que ele lutou como um bravo, né? Então. E Deus deu força para ele, ele defendeu e matou todos os filisteus que estavam ali. Exatamente. Então tinha essa torre de vigia para poder guardar esse local. E ele fala também que abriu um lagar. O lagar, para quem não sabe, é onde se pisa uva, né? Então, como que é um lagar? Eu até tenho uma foto ali, depois eu mostro para os irmãos como é que é. É um tanque em cima raso, uma canaleta desnivelada para baixo, e embaixo um tanque maior, o qual vai escorrer o caldo da uva, né? Então eles pisam em cima e vai igual faz com açaí, né? Pisa em cima e vai descendo aquele caldo até embaixo. E aquilo ali, eles fazem o vinho a partir daquilo, né? Hoje não se faz mais isso, né? Quem for numa vinícola hoje vai ver como que é o processo, ninguém pisa uva mais. Mas é assim que antigamente eles faziam. Então esse local é chamado de lagar, tá? Depois eu mostro uma foto ali como é que é um lagar. Então o profeta recita essa parábola mostrando todo o cuidado e zelo de Deus pelo seu povo, representado como o agricultor, Deus, e a vinha, o seu povo. Deus prepara, concede todo o necessário para que seu povo produza bons frutos, mas logo se vê a ingratidão. Então ele fala que, apesar de tudo isso, ele fala aqui no versículo 2 ainda: ele esperava que desse boas uvas, mas deu uvas bravas, ou seja, uvas impróprias para o consumo ou para a produção de vinho, né? Eu não sei como que é uma uva brava, eu particularmente nunca provei, não sei como é que é, se ela é venenosa ou se ela é de gosto ruim. Provavelmente é algo do tipo, né? Eu não sei se uva tem veneno, se pode produzir ou não, isso eu não sei. Então, aí ela é imprópria para qualquer coisa. Você não consegue fazer vinho e você também não consegue, porque o vinho, ele produz o álcool que vem do vinho, ele produz por causa do açúcar da uva. Então cada tipo de uva vai produzir um teor alcoólico, né? Então tem uvas que tem mais açúcar, tem uvas que tem menos. Quanto mais doce, mais álcool ela produz, né? E se ela é uma uva azeda, ela não vai produzir um bom vinho, né? Aí logo se vê, e também não vai ser boa para consumo também, né? Então o povo de Israel era assim. O povo de Israel não produziu bons frutos para Deus. Deus plantou seu povo, deu todas as coisas necessárias, né? Deus deu o caminho para o seu povo, Deus abençoou o seu povo com as bênçãos celestiais, abençoava, o povo ia para a guerra, eles ganhavam, eles não perdiam uma guerra se eles obedecessem a Deus, né? Eles tinham aquela terra ali que eles invadiram de uma forma milagrosa, né? Jericó mesmo que eu estava falando aqui, todo mundo conhece como é que foi a invasão de Jericó, né? E até hoje eles ainda acham, eles escavaram não sei quantos metros de profundidade, eles acharam ainda parte das muralhas de Jericó, dessa época aí de 10 mil anos atrás. Então, o povo de Deus é um povo que foi privilegiado para poder dar bons frutos, mas ao contrário do que Deus esperava, deu maus frutos, ou seja, desobediência, ingratidão. Agora pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Aí o profeta fala assim, Deus fala para o seu próprio povo, agora vocês parem e pensam, vocês mesmos, ele estava falando com o povo que ele ia julgar, né? Moradores de Judá e de Jerusalém, lembrando que Isaías estava profetizando contra Judá. Pare e pensa, faz essa reflexão, julgue entre mim e vós, quem que está certo nisso aqui? Né? Você dá tudo aquilo que você pode para o seu filho, né? E o seu filho
quando lá produz seus 18 anos, ele é uma pessoa rebelde, sai de casa, usa drogas, faz tudo quanto é coisa. Foi totalmente privilegiado, abençoado, instruído, né? Porque Deus sempre instruiu o seu povo, não foi por falta de ensinar. E aí o seu filho fica dessa forma. Aí fala, mas espera aí, vamos julgar entre mim e você. Por que eu fiz tudo isso se que você faz o contrário para mim? Então julgai-vos, peço entre mim e minha vinha. Que mais podia fazer ainda a minha vinha? Então, o que mais Deus podia dar para o seu povo? Não podia dar mais nada, já tinha dado tudo. Ou seja, já presenteou o seu povo com tudo que era necessário e já estava além da conta, vamos dizer assim. Que eu não lhe tenha feito, como esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Agora Deus começa a tratar o povo conforme o povo merecia ser tratado. Porque Deus dá assim todas as coisas para o seu povo, tudo que é necessário. Para nós, Deus trouxe Jesus, Deus trouxe salvação, e Ele promete várias coisas para o seu povo. Se você começar a ler a Bíblia e ver as promessas que tem para a sua vida, você vai ver que não é pouca coisa, né? Ele abençoa você até 100 vezes mais aquilo que você tem nessa terra, né? Falando de coisas materiais mesmo. Só que cada um tem uma porção, né? Esse 100 vezes mais vai se aplicar na vida das pessoas de forma diferente. Não queira você pensar que isso é financeiro ou que é alguma coisa do tipo. Pode até ser ou não. Mas também você vai ter 100 vezes mais provações, perseguições. Todas as coisas na nossa vida, Deus traz. E nessa terra, para nós, elas também tendem a seguir um padrão de causa e consequência. Se você tem a salvação em Jesus, isso é uma coisa que não tem nada a ver com as coisas deste mundo. Como assim? Não tem a ver você ser salvo em Jesus, ser filho do rei, e você não poder desenvolver um câncer e morrer de câncer. Você pode ser filho de Deus ou não. Essas coisas vêm para todo mundo, né? Você pode ser um filho de Deus salvo e ser rico nessa terra, ou pode ser um pobre, uma pessoa que nunca vai ter, né, mais do que o necessário para viver. Mas não é uma coisa tem a ver com a outra. Tem coisas nessa vida que são causa e consequência. O povo de Deus nunca deixou de ser povo de Deus. Desde essa época aqui, apesar de tudo que eles fizeram de errado, aquele que é povo de Deus de fato, pode ter passado pelo cativeiro ou não, pode ter ido e voltado, perdido a terra, voltado para a terra e aí afora. Nunca deixou de ser povo de Deus. É um povo escolhido de Deus desde o princípio. No entanto, aquilo que eles fazem gera uma consequência. Se o povo é um povo desobediente, Deus não deixa de manter a aliança nem a palavra dele com o seu povo, mas tem uma consequência pela desobediência. Então, aqui eles estavam desobedecendo a Deus, como nós vimos, né? Estavam fazendo idolatria, problemas sociais e tudo que nós vimos nos outros profetas é tudo da mesma época aqui. Então, os frutos maus que eles estavam produzindo estavam gerando uma consequência para eles. E agora Deus começa a falar o que ele vai fazer. De tudo que Deus deu para o seu povo, agora ele toma. Então, pode passar? Uma coisa tão interessante é que a Bíblia fala que aquele a quem Deus dava muito, ele cobrava mais também. Abraão, por exemplo, era um homem que recebeu as promessas de Deus e foi cobrado muito dele. Ele tinha muitos servos, ele tinha muitos bens materiais. E uma coisa interessante que eu vejo é que os servos que obedeciam ao Senhor não precisavam nem falar, eles já tinham salvação. A salvação para eles vinha através da obediência que eles tinham no Senhor deles, que era fiel a Deus, né? Então eu falo ali que os servos de Abraão, eles foram levados a Deus pela prova que Abraão passava, que Abraão tratava muito bem o servo dele, ele prosperava financeiramente, tudo e tudo, e ele fala que ele tratava muito bem seus servos. Agora, quando o homem era malvado para com seus servos, então Deus cobrava dele, diretamente dele. Hoje é diferente, porque hoje não tem mais servo, escravo ou senhores.
funcionar, Isso né? escondidamente, mas a lei protege. Então, o que aconteceu? Com Cristo vindo, hoje, servo, senhor, rico, pobre, cada um aparece diante de Deus por si próprio. Assim, é diferente a época da lei e a época de Jesus, né? Jesus trouxe uma coisa que é assim, cada um dá conta por si. Não importa se dentro da sua casa você é salvo, nem por isso seu filho vai ser salvo. Cada um tem que ter um intelecto, um entendimento da salvação de Jesus, né? E, bom, continua. Pode ir para frente, para trás não. Agora ele fala assim: agora pois vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirai a sua sebe. A sebe, ela é uma camada de planta que protege, é uma cerca viva. É uma proteção para, no caso, a uva aqui, né? É um muro ou uma cerca, né? Pode ser uma cerca viva, pode ser uma cerca de madeira, que protege aquela vinha, para que sirva de pasto. Então, ele vai tirar a proteção do meio do povo, para que aquela uva que não serve para nada vai servir de pasto, né? Vai ser pisada, vai ser destruída e vai ser comida pelos animais do campo, vamos falar assim. Derribarei o seu muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada. A uva, ela funciona assim: para você colher a uva, você não colhe ela. Deixa eu explicar. Para você colher a uva, você tem que primeiro podar ela. Então você chega no pezinho lá de uva, né? E ela tem os raminhos, ela começa a produzir as folhas, e você vai lá, conta 1, 2 ou 3 gominhos, né, dos ramos que saem, você corta num deles ali, que eu não sei qual que é o segundo ou terceiro, eu não lembro, o cara explicou lá. E você tem que cortar ele na forma diagonal, né? Então você vai escolhendo os galinhos que vão produzir ali, você vai cortando, vai podando. Você poda aquela vez e depois, na época que ela vai produzir, ali ela vai sair. Se você não fizer isso, ela não produz nada. Então não é como a jabuticaba, ela produz sozinha. Tem jabuticaba. A jabuticaba você deixa lá, uma árvore grande. Oi? Desde que ela gosta de água, né? Então você precisa regar. Então, você deixa ela lá, ela se vira sozinha, né? Ela produz, se a terra for boa, ela vai produzir um alimento bom. Agora, a uva você tem que cuidar, a uva você tem que ir lá, tem que podar na época certa, para ela produzir na época dela, né? Então, ele fala que você não vai ser podado, ou seja, agora vocês não vão produzir mais nada, né? Vocês não vão ser podados, nem sachados. Sachado, como eu falei, escavar a terra, né? É importante, primeiro a escavação que você faz na terra ali é para você plantar. Então você ara a terra, você planta a semente ou a mudinha, e você cobre a terra e vai fertilizando, ok. Essa é a primeira escavação. Depois, quando você vê que ela começa a não produzir tão bem, ou que a planta está muito devagar, você vai e cava em volta da raiz da planta, e você pode pôr adubo ali ou não, mas se você só escavar, já vai ajudar, você tem que mexer a terra, né? Por isso que terra que tem minhoca, né, é uma terra melhor, porque a minhoca já faz essa função de escavar na terra, né? Então, ela não vai ser sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Esse tipo de coisa aqui é o que Jesus falou lá das 4 sementes, né? Uma caiu na beira do caminho, outra caiu entre pedregais, outra caiu nos espinheiros. O espinho, o abrolho, eles crescem abundante, é uma praga. Então ele cresce muito e ele tampa o sol. Ele tampa o sol e sufoca a planta. A uva é uma coisa muito sensível. Tanto é que se você for numa vinha, né, você vai ver o quê? Que em cada fileira de uva, em cada rua, na frente, na primeira, tem uma rosa plantada. Por que eles plantam uma rosa ali? Porque a rosa, ela serve como termômetro da uva. Se a rosa começa a ficar ruim, começa a perder as pétalas, começa a murchar, começa a ficar doente, você sabe que logo em seguida a sua uva vai ficar ruim. Então, ela é mais frágil que a uva. Então eles plantam lá na frente, e dessa forma você controla se a uva vai ficar boa ou se a uva vai ficar ruim. Se a rosa estiver em boa saúde, na hora que você for colher, a uva vai ser boa. Agora, se a rosa começar a ficar ruim, então você sabe que você tem que cuidar melhor da sua vinha. Então, os abrolhos, os espinheiros,
eles sufocam a planta e eles não deixam ela desenvolver e vai acabar com a sua plantação. Então, e darei ordem para que não derrame chuva sobre ela. Então, num local desértico como esse, que já não chove, se Deus reter a chuva assim como foi na época de Elias, você sabe o que aconteceu lá naquela época, né? Era uma fome terrível, né? Então aqui é só símbolo daquilo que Deus estava tratando com o seu povo, que o povo de Deus ia ser invadido pela Babilônia, que eles iam ser pisados, que muitos deles iriam morrer, que a cidade ia ser destruída, incendiada, e tudo aquilo que aconteceu, o templo ia ser totalmente destruído, as muralhas, tudo arrasado, né? Tanto é que na época de Esdras e Neemias, quando eles voltaram do cativeiro babilônio, eles tiveram que reconstruir tudo, as casas, a muralha, o templo, tudo. Então, isso aqui era só uma figura daquilo que ia acontecer quando a Babilônia invadisse eles para pagar o pecado desse povo. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí o quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Então, o povo de Israel, o povo de Judá, é o povo escolhido de Deus, né? Então, ficando sem proteção, vou ler aqui, eu passei, já não li. O castigo inevitável para Israel seria a remoção da sebe ou a cerca de proteção que oferecida por ele mesmo. Em decorrência disso, a nação seria invadida por seus inimigos. Pode passar? O 6. Aqui vemos os privilégios recebidos anteriormente são tomados, e o povo fica sem nenhuma bênção, sem cuidados e sem proteção, que nós vimos agora há pouquinho. Pode passar? Multa rescisória. Deus sempre tratou o seu povo como preciosidade, como nós estamos vendo aqui. Separados para uma vida abençoada em todos os sentidos, mas sempre exigiu obediência e devoção. Quando o seu povo abandona esse padrão, quebrando a aliança, o preço é cobrado. Então ele fala aqui no versículo 7: são planta dileta do Senhor, esse desejou que exercessem juízo. Então Deus desejou que o seu povo andasse na retidão. Por isso que ele deu a lei e os mandamentos para o povo de Israel naquela época, né? E por isso que com o tempo ele foi colocando aquilo que o povo quisesse, aquilo que ele quisesse que o povo seguisse, obedecesse, é exercer o juízo, é obedecer a Deus. Mas ele fala: eis aí o quebrantamento da lei. Então você vê, estava falando de Abraão. Abraão quebrou a aliança com Deus. Deus teve que refazer a aliança com Abraão, né? Todos eles quebraram a aliança com Deus, até chegar Jesus. Então por que Jesus foi necessário? Porque nenhum deles conseguiu nem cumprir a vontade de Deus. Imagina hoje. Naquela época você pensa na população mundial bem reduzida, né? Talvez não chegasse, no mundo inteiro ali, não chegasse a milhões de pessoas, né? Hoje você tem 8 bilhões de pessoas no planeta, quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Imagina esse monte de gente desobedecendo a Deus. Se Jesus não viesse, quem que ia ser salvo? E Jesus tendo vindo, quem ainda vai ser salvo? Tem muita gente, né, que está servindo a Deus a vida inteira, mas nunca foi convertido, nunca se converte, não muda, está dentro da igreja, né? Mas é uma pessoa que você vai ver que vai ficar, né? Eu espero que você não veja. Então, de fato, apesar de Jesus tendo vindo ainda, muitos ainda não vão ser salvos. E aqui ele trouxe Jesus por causa desses quebrantamentos da lei. A justiça, eis aí clamor. Então na hora que o povo invadisse lá, da Babilônia, invadisse Israel, invadisse Judá, aí você ia ver o clamor que ele está falando aqui. Pode passar? Latifundiários. Olha só, na semana que vem, vocês vão ver isso aqui que eu estou falando. Do versículo 11 até o versículo 25, tem uma série de 6 acusações contra Israel. Então eu vou ver só, nós vamos ver só a primeira hoje. Essa aqui é a primeira, é o primeiro ai. Então cada versículo que você vai vendo aqui, olha só, versículo 11, abaixa um pouquinho, versículo 11, versículo, me ajuda a encontrar aí, 18, versículo 20, 21, 22, eu devo ter pulado algum aqui e não vi. Então cada um desses versículos aqui, ele fala um ai. E cada um desses ais aqui é uma acusação de Deus contra um determinado povo de Israel, uma determinada parte do povo. Aqui nós vamos ver o primeiro aqui, olha só.
latifundiários. O primeiro é contra os latifundiários gananciosos. O que é um latifúndio? Latifúndio é um terreno muito grande, né? É uma propriedade particular muito grande. Então existiam no meio do povo de Israel pessoas, esses latifundiários gananciosos, que eles faziam o quê? Eles compravam terras das pessoas pobres, que não tinham condição de manter, muitas vezes por causa de dívida, né? Ah, você não consegue pagar a dívida, então eu vou e tomo sua terra. Pegava a terra como eles faziam com os filhos, né? Pegavam os filhos como escravos. Então esses caras muito poderosos financeiramente eram gananciosos. Aí Deus fala assim, compravam toda a terra para que, sem necessidade, tanto espaço, e tomando a terra de pobres para enriquecer-se mais. Mas Deus diz no versículo 10, olha, ele fala assim, eu vou ler o 11. Ah, meus ouvidos, diz o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, até grandes e belas, sem moradores. E 10 jazeiras, e 10 geiras de vinha, não darão mais que um bato, e um homer, cheio de sementes, não dará mais do que um efa. Então aqui ele fala uma proporção grande, uma vinha enorme, que não vai dar mais do que um potinho de vinho. Então não vai produzir nada, porque Deus vai trazer a maldição sobre essas pessoas que fazem essas coisas, que enriquecem de forma gananciosa, né? Eu só quero ver no dia do juízo final como é que vai ser o acerto de contas, porque se naquela época já tinha isso, imagina hoje. Então esses caras gananciosos faz nos lembrar um rei lá no Velho Testamento, o rei Acabe, né? Tá lá em 1 Reis 21, do 1 até o 15. Eu não sei se dá tempo de ver hoje ainda, mas se quiser abrir aqui, ó, Samuel Reis, eu achei. Lê esse texto aí, Michele. 1 Reis 21, do 1 ao 15. Sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote o Jezreelita, uma vinha em Jezreel, que estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vinha ao pé da minha casa, e te darei para ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o Jezreelita. dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele, Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há, que está tão desgostoso teu espírito e não comes pão? E ele disse: porque falei a Nabote, o Jezreelita, e ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu no teu reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, acelou com o seu sinete e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde a Nabote acima do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunham contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que haviam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandaram. Apregoaram o jejum e puseram a Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, puseram-se de fronte dele, e os homens filhos de Belial testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, o apedrejaram com pedras e morreu. Então enviaram a Jezabel
Olha só, isso aqui dá uma novela, né? Então, para a gente entender aqui o que aconteceu. Acabe, um rei totalmente perverso diante de Deus, casou com uma demônia chamada Jezabel. Então todo mundo conhece a tal da Jezabel. A Jezabel, ela era tão astuta quanto o diabo. E você vê ali, a conversa era o seguinte: tinha uma vinha, tá? Não é qualquer planta, é o que eu estou falando. Tudo que eu falei, com o trabalho que dá para cuidar de uma vinha. Tinha uma vinha que os pais de Nabote, o jezreelita, deu de herança para ele. Ele não queria vender aquilo ali por preço nenhum. E Acabe fala para ele: ó, tá ao pé do meu palácio, vende para mim, porque eu quero fazer um pasto disso aí. Olha o jeito que ele falou: eu quero fazer um pasto. E aí ele fala assim: não, de modo algum. Acabe não ia fazer nada com ele, só que Acabe ficou desgostoso. Ele chegou em casa e ficou desgostoso, não comia pão, ficou depressivo, sei o quê. A demônia chegou nele e falou assim: por que o senhor não come pão? Ele falou assim: não, porque aconteceu isso, aquilo. Aí fala assim: não, mas você não é rei? Ou seja, não é todo o poder nas suas mãos sobre Israel? Aí ela faz o seguinte: ela não pediu opinião nenhuma para ele. Ela forjou a assinatura dele, né? E é uma coisa que eu vou te falar, meu irmão, que você tem que prestar atenção. O diabo conhece a lei muitas vezes melhor que o próprio povo de Deus, tá? Ela sabia a forma que ela ia conseguir fazer aquele homem ser morto. Ela pegou a própria lei. Ela chegou, fez um decreto, mandou eles apregoar um jejum, tá? Ou seja, segundo a vontade de Deus. E aí trouxe em emboscada, fala homens de Belial. Homens de Belial são considerados assim, vamos falar assim, uma raça de pessoas muito ruins, desobediente a Deus, porque esses filhos de Belial, né, você vê lá no comecinho lá, é um povo que era totalmente desobediente a Deus, que só deu trabalho desde o começo. E aí, beleza, ela fez essa emboscada, colocou ele na frente do povo, apedrejaram ele até a morte. Aí ela chega no rei e fala: agora você toma a vinha para você. Então, foi morto dentro da lei, o povo de Israel que mataram ele, não foi você. O diabo não chegava em Jesus lá em Mateus 4, não falava só coisas da lei, não falava só coisas da Bíblia que nós conhecemos, porque o inimigo conhece. Então, muito cuidado, porque o diabo muitas vezes conhece a Bíblia melhor do que você. E olha só, essa mulher fez tudo isso e ele não comprou mais, agora ele tomou. Esses latifundiários, esses homens aqui, faziam igual esse rei Acabe fez. Eles faziam dessa forma também. Muitas vezes a pessoa não tinha como pagar dívida. Em Israel fala que não é para tomar escravo do povo de Israel. Deus fala isso. E se tomar um escravo, era para deixar ele no 7º ano dispensa. Então, eles tomavam muitas vezes em preço de dívidas, compravam por preços absurdamente baratos, ou faziam isso aqui: tomavam a força, matando as pessoas e tomando a terra. Aí Deus fala para eles: já que vocês têm tanta terra, não vai produzir nada. E logo também seria invadido, ia ser destruído. Então esse é o primeiro ai que nós vemos, pode passar. E o segundo ai, os alcoólatras. Olha o versículo 11 e 12. Ai dos que levantam pela manhã, seguem a bebedice e continuam até a alta noite. Ele está falando de pessoas que bebem não pouco, mas bebem muito. Desde manhã, fazendo festa até o final da noite. E como no deserto a noite esfria muito, olha só o que ele fala aqui: até que o vinho os esquenta. Então é tanto álcool, que o álcool ele fermenta por dentro, ele te esquenta por dentro, né? Se você tá com um frio em certo local, você pegar um pano, colocar álcool e colocar na sua testa, em algum local, você vai ver que aquele local vai ficar quente. Que essa é uma das funções do álcool, né? Ele esquenta. E o álcool por dentro também vai fazer isso, só que o álcool tem uma propriedade que deixa a pessoa entorpecida, né? E ele fala: ai dos que fazem isso, né? Liras, harpas, também tamborins e flautas, e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Nenhuma dessas festas que estavam fazendo aqui era para comemorar alguma coisa de Deus. Não era para uma festa, não era a Páscoa, não era a festa dos tabernáculos, não era nenhuma apregoação a algo, nenhuma festa apregoada a Deus. Eram festas para eles poderem ficarem bêbados e poder se escarnecer. E olha só, já dizia Salomão sobre as festas. Alguém abre lá para mim? Eclesiastes 7:2. Todo vício leva o ser humano fora do seu padrão moral. Todo vício. A pessoa que é viciada em alguma coisa, você pode ter certeza, ela foge do padrão moral.
álcool, bebida, jogos de azar, e aí vai. Todo vício leva a pessoa fora do padrão moral. E falando de vinha, o povo já usava o vinho, algo tão sagrado, porque o vinho na Bíblia é contido por Deus como algo sagrado, algo precioso para ele. Até o sangue de Jesus é comparado ao vinho. Algo tão sagrado de maneira errada, caindo em bebedices até altas horas. Como toda alegria das músicas, mas nenhuma alegria de Deus nisso. Então aqui ele fala, tinha liras, harpas, tamborins, flautas, tudo aqui para poder se alegrar. Mas Deus não estava no meio disso. A alegria de Deus não estava no meio disso. Tudo de bom havia em seus banquetes, menos a adoração a Deus. Quem achou Eclesiastes? Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Ele fala, é melhor você ir num velório do que você ir numa festa. Mas por quê? Porque as pessoas quando estão no velório, você pode ter certeza, não vai ter motivo nenhum para a pessoa pensar em uma coisa fora daquilo que está acontecendo, tá? Muitas vezes numa festa a pessoa perde consciência daquilo que está fazendo por causa dessas coisas, né? Não lembra nenhum motivo que está se alegrando ali, está numa festa de aniversário, você está comemorando o aniversário daquela pessoa, né? Mais um ano que ela passou de vida. Aí a pessoa bebe, a pessoa faz isso, a pessoa briga, a pessoa faz tudo quanto é atrapalhado lá, esquece até o motivo. Mas quando você está num velório, ali não tem bebida, né? Muitas vezes não tem nada para comer. Ali você só olha para o fim que é de todo ser humano. Aí a pessoa começa a pôr a mão na consciência e pensar, podia ser eu ali. E se você não está preparado com Deus para encontrar com Ele? Aquilo é o final. Depois daquilo, acabou. É por isso que é melhor estar num velório do que estar numa festa. Porque todo ser humano vai botar a mão na consciência naquele momento e vai pensar, eu tenho que preparar minha vida com Deus, porque uma hora eu também vou para lá. Então Deus abençoe, queridos irmãos. Na próxima aula nós vamos estar estudando o restante do capítulo 5.